convidado especial na entrevista do dia. Agora são 9h32, deixa eu chamar o Paulo Vitor aqui. A gente está recebendo os familiares do médico que lamentavelmente foi assassinado lá na cidade de São Paulo. Paulo Vitor, fica à vontade. É isso mesmo, Gilson. Conforme nós anunciamos mais cedo, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Muriaé os familiares do médico psiquiatra Heleno Vege Dumbá, a sua mãe, Eliane Vege, e também a sua irmã, Amanda Vege. Heleno tinha 35 anos e foi morto vítima de um disparo de arma de fogo no Jardim Elisa, na zona norte de São Paulo. Dona Eliane, bom dia, meus sentimentos mais uma vez, que Deus possa confortar a senhora e a sua família nesse momento tão difícil. Bom dia, está sendo muito difícil, né? Mas Deus está nos sustentando para nós suportarmos, né? Porque fácil não é. Não é, eu imagino. Amanda, bom dia, bem-vinda à Rádio Muriaé. Bom dia, gente. Amanda, o Brasil inteiro passou a conhecer o médico Dr. Heleno Dumbá. A morte do seu irmão foi notícia e está sendo notícia nos principais veículos de comunicação do Brasil. Mas no seu íntimo, quem foi o Heleno? Quem era o Heleno, o filho da dona Eliane e o seu irmão? Como que ele era no seio familiar, com os amigos? Então, meu irmão, ele infinitamente era mais do que, né, um médico. Ele era luz, o meu irmão era alegria, o meu irmão, por onde passava, ele arrancava sorrisos, nunca tinha tempo ruim com ele, sempre foi muito família, tanto que essa repercussão, né, foi devido ao caráter dele, né, sobre a índole dele. E nunca deu trabalho para os meus pais em questão assim. Meu irmão nunca apanhou, nunca ficou de castigo em casa. Foi uma criança que teve uma excelente educação, sempre criado ali com a família, com os amigos. Como chegou a notícia da morte do seu irmão até vocês? Eu imagino que, pelo fato do crime ter acontecido em São Paulo, deve ter tido dificuldade deles entrarem em contato com a família. Como que foi? Como que eles conseguiram chegar até vocês? Então, testemunhas ligaram para a delegacia informando que tinha escutado um disparo de arma de fogo. E aí, quando os policiais chegaram na cena, que foram ver o corpo, viram que ele ainda estava com a carteira. Então, foi mais fácil para reconhecer a pessoa, né? Foi mais rápido essa identificação pelo documento. Mas até então, poderia ser uma outra pessoa que tinha roubado a carteira dele, né? E estava com esse documento. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o sobrenome dele e digitaram nas redes sociais. E encontraram uma prima nossa daqui de Muriaé, a Fernanda Vege. E aí ela que recebeu a notícia. Mas como qualquer um, a gente achou que era trote. Então, eles foram muito sábios. Falaram, não, Fernanda, não é trote. A gente vai fazer uma chamada de vídeo para você ver que a gente está fardado para dar credibilidade à nossa notícia. E assim o fizeram. E aí, então, a Fernanda viu que realmente era verdade. Ela entrou em contato com os nossos parentes de São Paulo para eles fazerem o reconhecimento do corpo, enquanto ela ia pessoalmente contar para os meus pais o ocorrido. Dona Elaine, como que o Heleno era conhecido aqui em Muriaé e era tão querido, né? Mesmo estudando fora, ele começou a estudar física em Viçosa, depois começou a estudar medicina em Itapiruna. Como que ele era tão conhecido e querido, né? O Heleno era muito querido, porque era um menino assim que contagiava qualquer pessoa. Ele fazia amizade com muita facilidade pelo jeito meigo dele. E parecia que tinha uma luz. Não é porque ele faleceu que ele ficou bom, não. Ele é assim, Deus de pequeno. Eles falavam para mim que eu era aquela mãe que zelava demais, mas não é que zelava demais, não precisava de mudar o comportamento da gente com ele, porque sempre foi uma pessoa maravilhosa, obediente. Até hoje, no momento, está me doendo muito, porque na segunda-feira ele estava comigo aqui em Muriaé. Chamaram ele para fazer um plantão terça e quarta. Ele falou para mim assim, na rodoviária ele me ligou falando que já estava dentro do ônibus. Ele viajou 19h30 na segunda-feira e que hoje, terça-feira, ele voltaria para Muriaé e que ele já estava com saudade, porque ele gostava de me falar as coisas que aconteciam com ele, entendeu? Então, o Heleno sempre foi, ele estudou aqui no Muriaé,
Ele estudou no Orlando Flores, no Dornelas. Depois ele foi estudar, antigamente existiu o SEM. Sim. É lá que ele conheceu os meninos, o Augusto, mas O Bruno. o Bruno. E nisso, ele formou no SEM, foi embora para Viçosa, estudou física em Viçosa. Sempre aquele menino contagiante, dando assim, falando pra gente, né, que o que estava acontecendo com ele. E nisso, que faltando um ano e 2 meses, não sei, para ele formar, ele passou no ProUni, né? isso, para estudar medicina em Nova Iguaçu. Ele formou em Nova Iguaçu. Ô, Amanda, vocês estão acompanhando as investigações de perto, mesmo estando aqui em Minas? Vocês estão acompanhando tudo que está acontecendo lá através da Delegacia de Polícia Civil de São Paulo? O que está acontecendo? O delegado já passou alguma informação nova para vocês? Então, a gente está assim, a gente está até com contato pessoal do delegado, ele está sendo super solícito desde do ocorrido, está prestando muito apoio para nossa família, tudo que eles estão podendo ajudar, eles estão ajudando, nada por enquanto a reclamar deles, da posição deles. E quem está sendo assim fundamental é a nossa família de lá, porque por enquanto a gente ainda não precisou ir para São Paulo. E ele falou que por enquanto não é bom nem a gente ir, que é melhor a gente resolver tudo daqui e por enquanto só a família de lá resolvendo o que pode ser feito. Eles trouxeram alguma novidade sobre o caso nesses últimos dias? Então, o delegado, ele chegou a pedir a Apple para desbloquear o telefone do meu irmão, que é a chave principal do crime. E a Apple negou, por isso que a gente até começou uma corrente. Sim, eu vi nas redes sociais, tem uma corrente para tentar desbloquear o telefone, né? Isso. Só que, por enquanto, ainda não tinha conseguido. Aí a gente já está com as medidas legais, mas o delegado acha que agora ele consegue... vai conseguir vai tentar por outros meios ver se consegue se desbloquear um pouco mais rápido. Ô mãe, bom dia. Bom dia. Sei que a dor é muito grande, né? Isso. A senhora falou que ele entrou em contato na rodoviária. Isso foi que dia que ele entrou em Na contato? segunda-feira que ele estava aqui no Muriaé comigo, Ele estava indo viajar. indo embora para São Paulo. E depois teve um outro contato. O último contato que ele teve com a senhora foi que dia? E o que ele falou para a senhora no último contato? Foi através de ligação? Ele passava um áudio para mim, sempre falando para mim quando ele saiu dos plantões, que estava indo para casa. E na quarta-feira, ele falou para mim assim, era 7h15 da noite, ele falou para mim assim, 19h15, ele falou para mim assim, eu estou terminando o plantão e já estou indo para casa, porque tá pesado, porque eu viajei a noite inteira de segunda para terça, já chegou no São Paulo, e já começou a trabalhar às 7h40 da manhã, foi para casa, acho que 11 horas da noite, para 7h40 de manhã de outro dia ir trabalhar. Então, ele conversou comigo na quarta-feira. Como eu sou muito religiosa, eu estava indo para a igreja, que a Nossa Senhora ficou na minha casa. Nossa Senhora das Dores, na terça-feira, encaminhou para minha casa. Pode ficar tranquila, tá? Se a senhora se emocionar, não tem problema algum. Então, ele estava feliz, que ele falou para mim assim, ele tinha uma tatuagem no corpo, e ele tinha o coração Imaculado de Maria no peito. Aí ele ainda falou para mim assim, manda a foto da Nossa Senhora para mim, porque ela é tão linda. A Nossa Senhora lá da paróquia do Dornelas é linda. Aí ele falou assim, manda essa foto para mim, mãe. Aí eu senti que ele emocionou, que ele estava saindo do plantão, e a Nossa Senhora estava saindo da minha casa para o encontro. Entendeu? Então, ele conversava muito comigo, ele me deixava muito a par aonde ele estava. Depois ele me mostrou, que eu posso mostrar aqui para vocês. Ele estava dentro do elevador, chegando no prédio que ele mora. Então, Tava, todos os passos ele falava. todos os passos. Ele me deixava a par aonde ele estava. Era um filho muito querido, né? Era muito querido, muito amado. Eu falei lá no cemitério que se eu pudesse ter trocado a minha vida por ele, eu tinha trocado. Porque eu tenho 65 anos, ele tem 35, né? Tinha 35 anos. Ô Amanda, qual o legado que seu irmão Heleno vai deixar para vocês? O legado do Heleno vai ser continuar sendo luz na vida do outro, ter empatia pela vida do outro, ter o cuidado com o outro, tentar ser alegre, tentar ver o lado bom das coisas.
continuar sendo família, nossa família, graças a Deus, é muito unida, continuar, né, com essa união. E agora, o meu irmão era muito justo, né? Então, se a gente está aqui hoje, é por isso, porque nada vai trazer o meu irmão de volta, né? Mas, pelo menos que meu pai, quando autorizou para a gente vir também dar entrevista, ele queria deixar claro o seguinte, que se for para o filho dele, a morte do filho dele, por essa tragédia, ter que trazer algo de bom para a sociedade, é por isso que a gente está aqui, no sentido de alertar em questão de violência, em questão desses encontros, em questão de ser mais família, de sempre falar com o outro que você está sentindo, porque se a gente deixar para depois, eu achei que eu ia ter um depois com meu irmão, e eu não vou ter. Vocês acreditam que a Justiça de São Paulo consiga desvendar esse crime? Eu acho que com a proporção que tomou, eu acho que o meu irmão não vai ser mais um, e já não está sendo, que o delegado mesmo falou, porque teve um site internacional, né? Teve amigos nossos da França e do Canadá que souberam pela televisão de lá, sem ter contato com a gente. Então, assim, foi uma proporção imensa. Então, eles estão pegando o caso dele para tentar desmascarar a quadrilha, entendeu? O delegado relatou para vocês que em torno ali onde aconteceu o crime, há câmeras de segurança que podem ajudar no trabalho da identificação do autor ou dos autores. A gente não sabe se foi um, se foram dois. Foram três, né? Foram três, né? Com os relatos, então, foram 3 pessoas. Há câmeras de segurança no local? Infelizmente não, porque é uma comunidade, então eles nem deixam ter, né? Porque se você tem câmera, você é obrigado a disponibilizar quando acontece alguma coisa. Então, está sendo mais a linha de investigação por meio das testemunhas, e a chave vai ser o celular mesmo. O delegado é o Dr. Ronald, ele que é o responsável pela investigação, que está sendo assim fantástico. E no dia, quem foi o responsável foi o delegado Dr. César, que também ajudou com tudo, porque a gente teve que tirar o carro, né? Porque como levaram a chave do carro e o carro é automático, deu um pouco de trabalho para a gente também retirar o veículo, né? Da onde tinha sido o homicídio. Tá certo. Amanda, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, meus sentimentos, que Deus conforte você, sua família, e que a gente continue acompanhando esse caso, que tudo isso consiga ser desvendado. Amém. Obrigada. Dona Eliane, muito obrigado também pela sua participação, meus sentimentos também. E as novidades que forem surgindo, né, a gente vai noticiando até mesmo para ajudar na identificação dessa quadrilha. Obrigado vocês, tá? Pelo carinho com a gente e falo de coração. A dor está muito forte, mas Deus vai nos confortar, né? Nos ajudar. E tem vocês também um bom dia. Com certeza. Gilson Júnior. Tá bom, a gente agradece, tá, mãe? Muita força, muita fé, e que sua filha possa estar do seu lado aí, confortando nesse momento tão difícil, né? Receber uma notícia dessa. Um jovem, né? 35 anos. Um jovem lindo, maravilhoso, Pois em é. tudo. Ele tinha ideia de voltar aqui para Muriaé, ele tinha falado isso, de ou ficar em São Paulo mesmo, ele tinha essa vontade de voltar para cá, ou queria ficar em cidade grande, ele chegou a falar alguma vez disso? Não, meu irmão não tinha planos nem projetos de voltar para Muriaé. Ele já morava em Muriaé, em São Paulo já tinha 9 anos, né? Ele já estava acostumado com a capital, ele não tinha planos para voltar. Deus então conforte o coração de vocês. Muito obrigado pela participação, a disponibilidade de vir aqui nesse momento tão difícil e trazer um relato sobre um médico tão querido que lamentavelmente, brutalmente foi assassinado lá em São Paulo. Muito obrigado. Por nada. Bom dia.